Ok, pessoal, tudo bem? Então, continuando o nosso trabalho do retrato publicitário, a gente tem agora o desafio da gente fazer a suavização da pele. Eu não estou falando da suavização no sentido da pele ficar mais lisa do que ela já está, mas que a iluminação ela está menos uniforme. Então a gente pode fazer a suavização disso porque a gente agora tem as layers separadas por causa da separação de frequência. Eu vou ensinar algumas maneiras de fazer suavização da pele, né? Umas mais automatizadas, outras mais artísticas, né? É claro que sempre é um conjunto de ferramentas e você fica ao seu critério escolher qual é aquela que você vai querer aplicar no seu trabalho. Até às vezes você está com um pouco menos de tempo, você aplica um processo mais automatizado. Se você está com um pouco mais de tempo, você aplica um processo mais artístico que sempre te dá muito mais controle. Mas isso tudo também depende da experiência. Então o que a gente fez até aqui, a nossa imagem original era essa daqui. A gente fez uma equalização dos tons da pele, depois a gente removeu as marcas da pele e agora nós fizemos a separação da frequência da pele. Essa separação da frequência da pele ela está dividida aqui em alta frequência, que tem a ver com as texturas, e na baixa frequência, que tem a ver com as cores, né? Então por isso que aqui na baixa frequência eu não consigo ver nada, que está tudo desfocado, porque só me interessam basicamente as cores das coisas. E aqui eu estou falando sempre em pele, tá? Quando eu falo em separação de frequência, eu não estou falando de separação de frequência de toda a imagem. Claro que aqui eu fiz a separação de frequência de toda a imagem, né? Tem a baixa frequência da imagem e a alta frequência da imagem. Mas aqui o que me interessa sempre é a pele. Então eu estou falando aqui sobre fazer esse tipo de separação de frequência para tratar a pele, né? Para deixar a pele mais bonita do que ela entrou como fotografia. Então essa é a ideia, tá? Então aqui agora eu posso trabalhar em cima do meu layer de baixa frequência. Aí tem algumas técnicas, né? Eu posso fazer isso de uma maneira bastante brusca, ou seja, eu posso usar um efeito pronto e a partir desse efeito pronto mascarar somente a minha pele, né? Então é um efeito que existe no Photoshop. Você tem o controle, vai ter um pouco de controle porque você vai poder mudar a opacidade dele. Então, a outra maneira é fazer isso pintando como se fosse um quadro mesmo, né? Um quadro artístico. É um material fica bem manual o trabalho, mas dá muito mais trabalho, demora um pouco mais de tempo, mas o resultado é melhor, é muito melhor o resultado, fica um trabalho muito mais profissional e você tem um controle muito maior de tudo que você está fazendo, se você tiver essa experiência. E um terceiro, que é um tipo de suavização de pele para emergência, sabe? Muito rápido, tem um resultado bom, é bastante eficiente, mas é um resultado que vem de um processo automatizado. Nem todo processo automatizado sempre tem alguns defeitos, algumas falhas, algumas coisas que são limitantes. Então vou começar primeiro pelo processo depois da separação de frequência, o que você poderia fazer dentro dela. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu já tenho aqui a lei de separação de frequência que foi feito na parte anterior do retrato, né, já está aqui separado em alta e baixa frequência, eu vou duplicar essa minha layer de baixa frequência. Para duplicar, Command ou Ctrl J, né? Command J se você tiver no Mac, Ctrl J se você tiver no Windows. Você aperta Ctrl J, ele duplicou aqui. Então aqui eu tenho uma layer adicional, tá? Eu tenho uma layer adicional de baixa frequência. E essa layer de baixa frequência, eu posso deixar ela ainda mais suave, deixar ela ainda mais borrada, ainda mais crítica, porque o que vai acontecer? Se eu borrar ela ainda mais, as cores vão mesclar. Como eu estou querendo acabar com as diferenças de iluminação, então isso pode ser uma coisa que vai te ajudar. Para você fazer isso, você pode ir lá no... O que a gente usa para embaçar é sempre os blurs, né? Se você quiser, pode usar os blurs que você tem aqui. Aí você tem algumas opções de blur. Algumas pessoas gostam muito do Gaussian Blur, eu prefiro o Surface Blur ou o Box Blur. Né? Por exemplo, se você quiser usar o Box Blur, fique à vontade, que o Box Blur que tem nas versões mais novas, produz um resultado melhor, por exemplo, do que o Gaussian Blur, e eu acho ele bem interessante. Então pode ser o Box Blur. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Aqui a imagem embaçada da baixa frequência. Né? Então se você usar o Gaussian Blur, ele pode deixar ele bem embaçado. Tá? Então você pode colocar lá mais ou menos uns 20 aqui, mais ou menos, aí, tá vendo? Deixa ainda mais embaçado. Então o que eu estou querendo é que ele realmente acabe com essa transição de luz e deixe essa luz mais uniforme. Daí depois a gente faz
os ajustes via máscara. Só que isso cria algumas invasões, por exemplo, como na borda dos olhos, né? Então por quê? Porque os olhos embaçam, então eles atravessam um pouco para a pele. Então esses são os problemas de você usar o blur, o Gaussian Blur e o Box Blur, né? O Box Blur produz mais ou menos o mesmo efeito, só que um pouco mais... ele é um pouco melhor do que o Gaussian Blur. Eu acho que ele produz um efeito melhor ainda do que o Gaussian Blur. Então se você for lá pegar o Box Blur, ele produz um efeito, acho melhor. O resultado do Box Blur eu acho melhor, ele tenta encaixotar mais o blur, né, para não espalhar tanto, então é uma solução viável, mas o que eu gosto mesmo de usar é o Surface Blur. Algumas pessoas aplicam até o Surface Blur direto, né, na pele, sem fazer sem fazer depois esse ajuste de via máscara e sem colocar uma textura na pele, o que eu acho bastante ruim. Então lembrando que o que me interessa aqui é somente a iluminação, porque a textura vai vir de algum outro lugar. Então, se aqui me interessa somente a iluminação, então isso fica bem tranquilo de eu usar o Surface Blur, porque numa intensidade alta, porque o que me interessa é só essa iluminação. Só que ele produz esses efeitos problemáticos aqui, por exemplo, como aqui na transição da orelha. Então, eu não posso sair fazendo isso muito alto, muito grande, porque senão eu vou ter problemas depois com essas transições de luz para poder arrumar na máscara. Então tem que tomar esse cuidado de não fazer esse Surface Blur com muita intensidade. Então aqui, por exemplo, eu acho que está um valor bem interessante. Aqui é o raio, a quantidade de blur que você está aplicando, né? Então aqui eu estou aplicando, por exemplo, 25 pixels de blur, e aqui embaixo é a suavização, ou seja, eu estou aplicando um limiar aqui, quanto mais eu aumentar o meu limiar, menos o efeito menos efeito vai ser causado na imagem, né, para dizer assim. É que aqui o meu está atualizando muito, muito, muito devagar, né? Então é por isso que ele está demorando, mas ele acabaria que não aplicaria quase que efeito nenhum, né? Porque você estaria suavizando ele no máximo, então você não veria nenhum tipo de efeito, tá? Então eu vou jogar o meu limiar aqui, o threshold, lá embaixo, né, nos 10, por aí, para essa imagem. É claro que isso aqui varia conforme imagem, né? Porque aqui a minha imagem é uma imagem bem grande, então ela me permite esses valores aqui que eu estou usando. Tá? Então eu vou dar um OK aqui nesse valor aqui. E isso vai me produzir essa imagem bastante embaçada. Lembrando que não me interessa todos esses embaçados que estão aqui. Né? O que me interessa é somente a textura da pele. Então eu vou devolver aqui a alta frequência aqui só para vocês entenderem, e a baixa frequência que está aqui embaixo. Tá? Então eu estou aqui eu vou renomear esse cara aqui para Surface Blur. Só para vocês diferenciarem o que é o layer de baixa frequência, esse novo Surface Blur, né, que está aqui no meio, então eu até tirei o olhinho dele aqui agora, e aqui a alta frequência que está por cima. Se vocês olharem o Surface Blur e só colocarem ele aqui, vocês já vão perceber que a pele já ficou mais suave, já deu uma suavizada aqui, o que é bastante interessante. Então vocês podem trabalhar dessa maneira. Então se você quiser, por exemplo, trabalhar com um valor maior, né, vou usar aqui um valor um pouco mais intenso, né, porque eu achei que ficou pouco intenso. Então eu vou subir aqui para uns 40, né, um threshold um pouquinho maior, 19. E aqui ele já vai fazer uma suavização bem maior e bem legal, porque esse é um jeito de você fazer isso de uma maneira rápida, de uma maneira simples e se utilizando dessa separação de frequência, porque você vai continuar com textura na pele e aí você vai ter uma uniformização da luz no restante. Só que ele produz uma fumacinha, né, em volta dos lugares onde tem foco, e é isso que você não quer. Então, para isso, você pode ter duas maneiras. Né? Você pode criar uma máscara nessa layer, né, e apagar as coisas que você não quer. Ou você pode fazer o contrário. Então, em vez de eu criar uma máscara e apagar as coisas que eu não quero, eu vou deletar essa máscara aqui, eu vou criar essa máscara, ó, delete a máscara, tá? Então eu vou criar essa máscara para ela já ocultar tudo, e aí eu aplico só onde eu quero, que é somente nas partes da pele que me interessam. Então, para você criar uma máscara negativa, ou seja, uma máscara preta, uma máscara que esconde tudo, você, antes de clicar no botão da máscara que está aqui embaixo, você segura o Alt. Segurou o Alt, clicou no botão da máscara, ele cria uma máscara negativa, ou seja, ele tampou tudo desse layer aqui do meu blur, do meu Surface Blur. Ele tampou tudinho, ou seja, toda a textura, toda essa uniformização de cor ele tampou. Ou seja, o que você está vendo é o layer original de baixa frequência. Aí é só eu vir na máscara, selecionar a cor branca, pegar um brush da cor branca, tá aqui o brush,
E aí o brush da cor branca você pinta somente nas partes que te interessam, que são as partes que da pele. Então você não pode pintar em nada que deveria estar em foco. Tá? Então o que deveria estar em foco aqui? O que é importante estar em foco? Eu não tenho que pintar olhos, não tenho que pintar em cima da sobrancelha, na boca, nada disso. Tá? Então cuidado com as narinas também, na pontinha. Às vezes perto aqui, assim, por exemplo, é um pouco de problema, para não deixar embaçado e nem não parecer nada falso. Cuidado com as transições, tá? Então cuidado com essas bordas de transições de cores entre claros e escuros. Isso também é um problema. Então eu vou agora aumentar, eu vou pintar só na pele, que é na parte que me interessa, para uniformizar a cor da pele dela. Então eu vou pintando aqui em cima da pele dela para uniformizar a cor, mas não está fazendo muita diferença aqui. Calma, depois a gente vai tirar e colocar o olhinho da layer para a gente ver se está fazendo ou não a diferença, tá? Então pintei aqui de um lado, um pouquinho, né? Eu tenho que ir mudando o meu. Lembrando que eu tenho que. Eu não preciso pintar exatamente na direção que eu preciso, mas eu não quero, por exemplo, perder essa textura da pele aqui do lábio, né? Então eu não quero pintar em cima dessas imperfeições ou dessas lombadinhas aqui do lábio, porque senão eu vou perder essa textura, tá? Então eu quero pintar só na bochecha, aqui nas bolsas dos olhos, pintar aqui do lado, cuidado com a transição, já soltei, cuidado com a transição do nariz, né? Então bastante cuidado aqui em cima, então vou pintar lá, cuidado aqui com as sombras, né? Então não posso pintar lá em cima, então ele tem uma certa limitação, lembrando que eu não estou falando de textura, eu estou falando sempre de suavizar a iluminação, deixar essa iluminação mais suave. Então, textura a gente já tem, textura é o que a gente tem, tá ótimo, tá? Então, vou passar aqui por dentro do olho, cuidado para não pintar o olho também, porque o olho não nos interessa pintar. Vou pintar aqui embaixo, né? Aí agora eu vou trabalhar no pescoço. Pescoço eu vou aumentar um pouquinho meu brush, vou pintar aqui no pescoço. Então, vamos ver se isso vai produzir um efeito legal, tá? Estou usando um brush aqui bastante suave, com hardness praticamente no zero, podia estar até no zero, né? Então é um brush bem suave mesmo, bem bastante convencional, não tem nada de novidade, não é nenhum brush especial, então estou só pintando em cima da pele para fazer a uniformização. Tá legal, então acho que aqui já tá só para dar para ver um resultado bastante interessante aqui do que aconteceu, tá? Então tá bom. Então o que aconteceu foi isso aqui, ó. Ó, eu tinha uma pele que tinha algumas imperfeições de iluminação e agora essas imperfeições sumiram, tá vendo? Então ficou a pele mais suavizada. Então esse é a primeira maneira de você fazer a suavização da pele. Você duplica o seu layer de baixa frequência e esse duplicado você coloca bastante blur para criar essa suavização e daí você só usa a sua máscara para você poder é, suavizar a iluminação da pele. Mas tem algumas coisas que não são possíveis, como por exemplo, aqui tem uma transição de luz no nariz que eu não consigo apagar com essa técnica. Aqui tem algumas coisinhas da bolsa embaixo dos olhos que eu também não consigo apagar com essa técnica. Então, porque ela faz uma iluminação automatizada e eu acabo que eu fico refém da quantidade que esse efeito pode chegar, né? Então não adianta eu ficar suavizando, 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 porque vai chegar uma hora que não vai mais adiantar, tá? Então esse é o primeiro, a primeira maneira de fazer, tá bom? Então vamos ver uma segunda. Legal. Então agora a gente vai ver uma segunda técnica, tá? A segunda técnica é um processo automatizado. Dá para você fazer esse processo que eu vou mostrar aqui agora, sem separar a frequência da pele, ou seja, eu não preciso fazer separação de frequência ou em conjunto com a separação de frequência, tá? Eu vou fazer sem a separação de frequência só para vocês entenderem como é o processo. É um processo bastante automatizado. Então, aqui eu estou com a frequência separada, mas basicamente eu tenho a mesma imagem que eu teria se a minha frequência não tivesse separada, certo? Então, o que eu vou fazer é criar uma nova layer com toda essa imagem achatada como se ela não tivesse sido separada da frequência, tá? Normal, como se eu tivesse feito aqui o retoque de marcas da pele, tons da pele, e aí eu vou achatar essa imagem numa nova layer e colocar ela numa nova layer. Só que esse é um processo, por exemplo, que vai te obrigar a mesclar todas as layers, tá? Então você vai ter que escolher. Se você quiser fazer em cima da separação de frequência, você pode. Se você não quiser, você pode fazer separado. Tudo bem? Então eu vou fazer primeiro é, é, separados, como se eu não precisasse fazer a separação de frequência. Então eu vou criar uma layer em cima disso tudo aqui, com todas essas coisas já prontas para aplicar como se eu não tivesse feito a separação de frequência anteriormente. Então é Ctrl Alt Shift E
ele coloca tudo que ele está vendo numa camada única, tá bom? Então, ó, tirei o olhinho de todo mundo. Então aqui, ó, esse aqui é o primeiro, é um layer absolutamente com todas as coisas que eu tinha aplicado. Então aqui a separação de frequência, eu juntei tudo de novo, então minha frequência aqui está junta novamente. Então o que eu vou fazer aqui, para suavizar a luz dessa pele, para deixar essa pele com a luz mais suave, né, uma transição mais bonita, mais suave, primeira coisa, eu vou duplicar essa layer, e aí eu vou colocar tudo isso dentro de um grupo, tá? Porque já falei que eu sou desses caras que coloca tudo dentro de grupo e organiza. Então, suavização da pele. Tá? Legal. Então, eu coloquei tudo dentro do grupo para facilitar. Aí, nesse layer de cima, eu vou aplicar uma série de efeitos que vão fazer ele suavizar a pele, e aí eu vou ter que mascarar somente aquilo que eu quero. Tudo bem? Então esse é um processo um pouco mais de decoreba, né? Você vai ter que decorar os passos, porque é muito difícil de explicar o porquê desses passos, né? Primeiro você vai fazer, você vai acabar fazendo, na verdade, a separação de frequência e a suavização, tudo ao mesmo tempo, aplicando os efeitos. Então eu vou dizer para você que é melhor você acabar decorando os passos, que vai ser mais fácil do que você acabar entendendo o que está acontecendo, porque você acaba não usando isso daqui para quase nenhuma outra coisa, a não ser para você suavizar a pele. Tá legal? Então vamos lá. Então o processo é o seguinte, eu vou em filtro. Para quem gosta dos nomes, né, isso aqui é o processo de suavização de pele via high pass invertido, tá? Esse aqui é o nome do processo. Você pode encontrar isso na internet, ou alguém já pode falar, eu trato pele com high pass invertido, eu uso o processo de high pass invertido. Algumas pessoas gostam muito de falar isso, como se fosse uma grande mágica do Photoshop, que não é, tá? Então esse aqui é o processo de high pass invertido, vamos lá. Então é filter, order, high pass. Tá? High Pass. Então, legal. High Pass, que me dá mais ou menos esse efeito aqui, que eu já tinha aplicado ele antes para usar, fazer alguma outra coisa. Então, o raio dele tem que ser um raio grande, então ele tem que ser alguma coisa, para minha imagem, entre 25 e 30, sabe? Então, pode ser mais ou menos aí um pouquinho mais, pode ser quase 30, se for o caso. Então, 30 assim tá bom. Legal. Então por que ele chama high pass invertido? Adivinha? Então eu vou apertar o OK aqui e fiz o high pass. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que inverter a minha imagem. Então eu vou inverter esse high pass. E daí eu vou alterar meu modo para Vivid Light. Tá vendo? Eu fiquei com a imagem bem suave, né? Tô só com as texturas, tá vendo? Da pele, ó. Tô só com as texturas dela. Apliquei ela em modo Vivid Light, só que agora eu preciso atenuar esse material. Lembrando que a gente está vendo um resultado a gente está vendo o resultado porque está do modo Vivid Light em cima de uma outra imagem, tá? O que a gente tem é isso daqui, tá? A gente tem uma coisa que está em 50% de cinza, aplicado os filtros por cima, tá? Então, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, a gente tem aqui, nessa layer ainda, eu vou aplicar um Gaussian Blur. Acontece que o Gaussian Blur ele vai produzir um efeito ao contrário dessa vez. Em vez de ele embaçar, cada vez que eu aumentar meu Gaussian Blur, ele vai deixar com cada vez mais texturizado como estava de maneira original. Tá legal? Então, quanto mais eu coloco, mais original a imagem fica. Então, se eu aumentar bastante lá em cima, ele volta ao normal. Tá vendo? Então, se eu deixar em 1, 0,1, em vez dele embaçar muito pouco, ele embaça pra caramba. Então, quanto menos eu colocar, mais embaçado vai ficar, porque eu estou usando invertido, eu estou usando o high pass invertido. Então, eu vou colocar alguma coisa aqui, ó, até que eu não vou querer prestar atenção em olhos, eu não vou prestar atenção na boca, dentes, cabelo, nada disso, porque eu vou passar por cima da pele, então só me interessa a pele. Tá? Então vamos lá. Então eu vou pôr alguma coisa aqui com 4, que eu acho que vai me dar uma transição de pele bem suave, e eu posso trabalhar em cima disso. O que é legal em cima desse high pass invertido, né, que é uma maneira de você tratar a pele bem automatizada e bem rápida, em 1 minuto você consegue fazer isso aqui. Porque é só duplicar, apertar o high pass, inverter é Ctrl I, que eu acabei não falando. Então você vai em imagem e inverte. Tá? Imagem, ajuste, inverte. Tá? Esse aqui é o Ctrl I. O meu é Command, né? Essa florzinha aqui que é o do Command do Mac. Mas é Ctrl I. Então você inverte no Ctrl I e aí você coloca no modo Vivid Light e aplica um Gaussian Blur aí entre 4 e 5, dependendo do tamanho da imagem. Esses valores variam, dependendo da qualidade, do tamanho da imagem que você está utilizando, mas o resultado visual tem que ser alguma coisa parecido com isso. Tudo bem? Então aqui agora eu vou aplicar uma máscara. Tá? Então eu vou aplicar uma máscara invertida. Lembra como é uma máscara invertida? Segura o Alt e clica no botão de criar máscara. Então,
Vou clicar em cima, criei uma máscara invertida. Isso significa dizer que eu simplesmente ocultei todo o efeito que eu acabei de fazer. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pintar de branco para fazer aparecer o efeito em cima somente da pele, que é onde eu quero. Beleza? Então vamos lá. Então vamos pegar o brush, de novo, mesmas coisas, e eu vou pintar somente nas partes que me interessam. E as partes que me interessam aqui no caso são só a pele daqui do rosto e do pescoço. Então vou procurar não aplicar muito nas partes, por exemplo, que são mais difíceis, aqui na orelha que já está desfocado, então não tenho essa. E aqui entre o cabelo, não vai ter essa necessidade. Mas eu tenho que tomar muito cuidado para não aplicar em volta dos olhos e nem nessas narinas, na sobrancelha, né, nas coisas que a gente já tinha conversado anteriormente, até por causa do outro efeito. Então eu vou chegar um pouquinho mais perto e vou começar a pintar para a gente poder ver como que fica a transição dessa luz, para ver se a suavização fica de acordo com o que a gente está querendo. Então, tá bom, então vou começar a pintar, tá? Ó, ao pintar, vocês vão ver que o efeito fica muito intenso, tá vendo? Ó, fica com aquele efeito de pele de porcelana, tá? Não se preocupa com isso, por enquanto, tá? Então o que a gente tem que se preocupar é em fazer a máscara corretamente. Então tem alguns lugares aqui que eu não vou querer fazer. Aqui tá legal, vou fazer aqui em cima, né? Tá vendo? Eu vou pintar bonitinho. Então depois fica tranquilo que se você errar alguma coisa também, fala, eu errei, passei demais ali no canto, você pode simplesmente pegar a sua máscara e refazer o lugar onde você errou. Então essa é uma das coisas boas de você trabalhar com máscara, né? Você, quando trabalha com máscara, tem a possibilidade de voltar. Então eu vou continuar passando aqui. Eu sei que não tá legal, que tá muito intenso, mas não se preocupa com isso, porque você tem maneiras de você resolver isso depois. O que me interessa é simplesmente eu fazer essa pintura aqui em cima da pele para melhorar a transição da luz, tá? Então é aqui que às vezes a pessoa dá uma exagerada, dá uma errada, né? Ela acaba mantendo o tamanho, mantendo a intensidade muito grande. Então aqui você tem que ter um grande bom senso para você não fazer nada que fique muito falso e nem fora da realidade demais, porque o que é lógico que a gente está deixando um tratamento na pele aqui da modelo que né, não é tão real, mas você não pode deixar isso desse jeito que está aqui, porque senão você vai ter alguma coisa que vai saltar aos olhos, e esse saltar aos olhos irreal não vai ser uma coisa que vai ser muito boa para o seu trabalho, tá? Principalmente se você estiver trabalhando com alguma coisa de moda, né? Então, se você estiver trabalhando com alguma coisa de moda, isso é ainda pior. Tá? Então, eu fiz o rosto aqui, então, para mim tá mais ou menos, né? Tá legal aqui já algumas partes aqui já estão pintadinhas, está tudo certinho. Então, agora eu vou passar lá para o pescoço e depois que eu terminar o pescoço, a gente faz os ajustes necessários. Tá vendo? O pescoço fica muito diferente. Então, se você não quiser passar aí só no rosto primeiro para você ver, mas tudo bem, você pode passar aqui no pescoço, porque você vai fazer um ajuste depois. Ó. Então, tá vendo? Não me interessa naquelas outras partes ali, ó, porque aqui não tem problema, já está suavizado por causa da própria luz. Tá legal, Adri, e agora? O que eu tenho que fazer? Porque isso ficou realmente muito diferente, né? Suavizou legal, bacana e tudo, mas ficou muito diferente. O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer então para melhorar isso? Bom, a gente não tem isso numa layer separada? Se a gente tem isso numa layer separada, a gente tem uma coisa chamada opacidade. Então, se a gente pode trabalhar a opacidade, isso fica bem mais fácil. Então, você pode vir aqui e diminuir a sua opacidade para você ter alguma coisa que seja mais realista. Então, esse é um processo automatizado bastante competente. Então, eu tinha a pele dessa maneira, aí agora eu tenho uma pele suave, mais suave. Não é bacana? Então, eu tenho uma suavização de pele feita de uma outra forma diferente, tá vendo? Então vamos ver, eu tenho a separação de frequência, né? A separação de frequência eu desfiz, né, o que eu tinha feito antes, aí agora eu tenho uma suavização de pele feita de maneira diferente. Então vamos ver todos os passos que a gente fez até agora com essa suavização de pele feita a partir do high pass invertido, tá? Então high pass invertido. Então fiz de duas maneiras. A primeira eu fiz aumentando muito aqui usando um Surface Blur em cima da separação de frequência, agora eu usei um High Pass invertido. Então até agora o que nós fizemos em cima da nossa modelo foi isso. A gente acertou os tons de pele, a gente removeu as marcas da pele, a gente separou a frequência e depois a gente suavizou a pele da modelo. Então aqui ficaria bem legal e depois eu poderia acrescentar os tratamentos aí que eu quisesse em cima, né? Sei lá, Dodge Burn, depois os olhos, e isso já ficaria bastante interessante em cima desse tratamento que está aqui. Então tá bom. Então esse é o outro processo, tá bom? Então eu posso aplicar esse high pass invertido
também na separação de frequência se eu quiser, mas eu acho que isso acaba sendo uma coisa meio... Você separa a frequência para juntar de novo, então eu acho que não é bem isso que a gente quer fazer. Tá legal? Vou mostrar o último processo para vocês, que é dentro da separação de frequência. Para mim é o melhor processo, é o processo que é mais... É por isso que eu separo frequência da imagem, se eu quero fazer com mais cuidado, é o jeito que eu uso. E é um jeito que permite bastante controle, mas é um trabalho bastante artesanal. E ele usa um pincel que é muito pouco usado no Photoshop, muito pouco conhecido da maioria das pessoas, que é o mixer. Então eu vou duplicar, para fazer esse processo, esse último processo, eu vou duplicar a minha separação de frequência aqui, eu vou abrir a pastinha, vou pegar meu layer de baixa frequência e vou duplicar. Estou sempre falando no layer de baixa frequência porque o layer de alta frequência me dá a minha textura, tá bom? Então eu vou duplicar o meu layer de baixa frequência, Ctrl ou Command J, né? E esse cara aqui vai ser meu mixer, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Vai ser meu mixer. O que eu vou fazer? Eu vou usar o pincel mixer. O pincel mixer está aqui, ó, Mixer Brush Tool, tá bom? Eu vou mostrar o que faz o Mixer Brush Tool, aí depois a gente configura juntos aí novamente, tá legal? O mixer, na verdade, ele faz exatamente aquilo que está no nome dele, tá? Ele mistura as cores, a cor com a cor original. Então, se eu tivesse uma cor aqui, por exemplo, aqui eu estou usando um brush com cor, né? Então, eu vou selecionar aqui uma cor roxa. Então, se eu usar um brush de uma cor roxa e der uma pincelada, essa pincelada vai produzir um efeito. Esse efeito ficou bem fraquinho aqui agora, mas tá vendo? Ele produziu um efeito pincelado. Tá? Aqui ele está mesclando a cor roxa com a cor da pele, usando as configurações que tem aqui. Então eu tenho, por exemplo, o quão o meu pincel está molhado, qual é o tanto de tinta que tem no meu pincel, qual é a quantidade de mixagem que eu estou fazendo. Então se eu estou mixando 100%, então esse aqui é o efeito que ele produz. Tá vendo? Ele quase não põe roxo lá. Tá vendo? Quase não põe roxo. Agora, se eu mixar o mínimo possível, então ele quase não vai ter tom da pele. Então ele vai ter mais roxo. Tá vendo? Só mais lá a corzinha rosa, roxo, tá vendo? Se eu mixar em 50%, mais ou menos, então aí eu vou ter mais uma transição parecida com as duas cores, tá vendo? É isso, ó, tá vendo? E por último eu tenho o meu flow, que é o fluxo. Então quanto maior o fluxo, mais forte fica a pincelada, né? Então quanto maior o fluxo, mais forte fica a minha pincelada do meu brush. Então esse é o mixer, tá? Então isso que produz de efeito mixer. Só que eu não quero mixar as outras cores. Eu não quero mixar nada com a cor da pele. Eu quero mixar as próprias cores da pele. Então o botãozinho que eu tenho que apertar não é esse primeiro aqui, é esse segundo. Então, clicando nesse segundo botão aqui e desclicando o primeiro, eu vou falar para ele, olha, eu não quero que você mixe nenhuma cor que está aqui, eu quero que você mixe as próprias cores que estão aqui. Tá bom? E aí eu tenho as configurações. Dessas configurações todas, aquela que eu não vou usar é o mix. O mix não me serve de nada, porque eu não tenho uma cor para mixar com ele. Então não importa se ele está 100%, 0% nesse caso, porque eu não tenho uma cor para mixar. Como eu estou mixando somente aquilo que eu já tenho aqui, ele não usa o mix de verdade. Então, só que se eu usar o meu mixer nessas configurações que estão aqui, eu vou ter um resultado muito evidente, abrupto e muito sem controle. Então, se eu passar esse brush aqui em cima do batom, ele vai me produzir um efeito horroroso, que é esse aqui, que não me interessa, tá bom? Então, como que eu faço para isso funcionar legal, para a pintura ficar legal? Eu vou usar parâmetros bem suaves para isso funcionar. Então eu vou usar um pincel bem pouco molhado, alguma coisa, sei lá, 8% para essa imagem, né? Deve ter algumas imagens que você tem que usar ainda menos, sabe? Você tem que usar 2%, 1%. Então, para essa imagem, eu vou usar aqui uns 8, 9%. Eu não vou usar a carga máxima do pincel, não quero que ele fique molhado ao máximo, vou usar aí 60% mais ou menos. E o flow também bem baixinho, tá? Alguma coisa aí 10%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, cada um sabe a sua, vai descobrindo a sua maneira. E aí eu vou fazendo as pinceladas aqui na minha pele para mixar a cor da minha pele e acabar com essas transições abruptas e deficientes.
Então o que eu não quero é que tenha nenhuma transição muito abrupta. Eu não quero que essa luz saia daqui como ela está aqui e venha logo para essa cor que está aqui. Eu vou querer fazer uma transição mais suave. E a partir dessa transição suave é que eu vou obter o resultado do mixer. Tá legal? Então eu vou fazendo aqui aos pouquinhos e daí eu volto para mostrar para vocês como ficou o resultado final. Tá bom? Então eu vou dar umas pinceladas aqui, daqui a pouco eu pauso o vídeo, daí eu volto quando eu tiver terminado o meu resultado aqui da minha modelo, tá legal? Então eu vou pincelando aqui aos pouquinhos, né, que é uma ferramenta um tanto quanto pesada, tá? Então e você tem que ir dando pinceladas, tá? Você não pode clicar uma vez e sair arrastando para tudo que é lado, não. Você tem que ir pincelando devagar no fluxo que você quer a cor. Então, se eu quero que venha daqui para cá a cor, eu tenho que pincelar aqui e arrastar para lá. Se eu quero que essa cor vá daqui, da esquerda para a direita, eu tenho que fazer o fluxo contrário. E aí que você entra a sua habilidade artística. Então, se a sua habilidade artística for boa, esse mixer vai servir muito bem para você. Agora, se a sua pincelada artística não for tão boa assim, talvez um processo mais automatizado, mas infelizmente menos profissional, vai servir para você sem problema nenhum. Acho que cada um sabe o que prefere fazer, né? Eu prefiro, quando eu tenho tempo, eu prefiro usar o mixer, que o mixer me dá um resultado que eu gosto muito, que é bastante interessante. Tá legal? Então eu volto aqui daqui a pouco, quando eu tiver mixado mais a minha imagem, para mostrar para vocês aqui como que ficou o resultado da suavização de pele. Tá já? Enquanto isso eu vou fazendo aqui umas pinceladas, né, para ver se tá suavizando aqui. Tá bom? Então beleza, obrigado. Daqui a pouco eu já volto, tá pessoal? Só um minutinho. Ok pessoal, então esse aqui é o resultado final da suavização usando o mixer. Eu vou até renomear o layer aqui para mixer. Eu acho que fica bem melhor, fica bem mais legal. Prefiro muito mais essa suavização via mixer, né? O resultado é esse aqui, ó. Esse aqui é com o mixer e esse aqui sem o mixer. Fica muito mais natural porque você usa as cores da própria imagem, não usa nenhum efeito e você pode ir controlando muito mais. Eu não levei muito tempo para fazer isso não, levou uns 10 minutinhos, mas é um trabalho artesanal, né? Então você tem essa diferença, tá? Então aqui é o processo, por exemplo, para vocês verem a diferença. Com a separação usando a suavização de high pass invertido, então fica muito mais porcelana, né? Fica um processo muito mais de porcelana, mesmo com a opacidade baixa. Então se eu tirar até um pouco mais a opacidade para revelar um pouco mais a textura da pele, até vou usar um pouquinho mais baixo ainda. Então eu vou usar aqui 50% de opacidade, então aqui eu tenho o processo de suavização da pele usando o high pass invertido, e embaixo eu tenho o processo de suavização da pele usando o mixer. Então esse aqui é o high pass invertido, esse daqui é o mixer. Olha como o mixer ele mantém os traços, mantém a iluminação, né, e ele não cria nenhum tipo de problema nas bordas, porque as pinceladas são minhas mesmo, né? Então se eu errar alguma pincelada é só você dar Ctrl Z, voltar atrás e tudo mais. Então aqui pelo high pass invertido é mais rápido, mas o resultado não é tão bom assim. Ele ainda manteve umas transições estranhas de luz aqui que ainda não estão boas, aqui na bochecha a mesma coisa. Então eu teria que resolver isso de alguma outra forma. Talvez você não tenha nem percebido, mas eu acabo percebendo, tá? Então eu prefiro fazer a minha suavização através do mixer, que obtém um resultado muito mais perfeito, muito mais fiel. E a pele fica com esse aspecto bastante suave na transição de luz, mas não perde nenhum tipo de realidade, nenhum tipo de textura. Tá legal? Então esse foi os processos de suavização da pele. Então, recapitulando, a gente usou o mixer, que é esse processo que está aqui. O outro que eu acabei deletando que estava aqui é você fazer um, um novo layer em cima desse cara. Eu vou escrever o nome dele aqui, ó, Surface Blur. Usar um Surface Blur. E esse Surface Blur bem grande, né? Fazer um Surface Blur bem intenso, bem forte. Eu usei esse padrão que está aqui. E a partir desse Surface Blur pronto, eu só tirar as partes que não me interessam, né? Então eu vou fazer o serviço aqui ao contrário, né? Em vez de criar a máscara negativa para daí pintar onde eu quero, né? Eu vou fazer a máscara positiva e vou tirar aonde não me interessa, que são olhos, boca, essas outras partes, né? Então eu vou criar a máscara aqui normal, só apertando aqui o botãozinho sem segurar o Alt. Aí o meu brush eu vou mudar para preto e vou tirar das áreas que eu não quero. Aqui ele está no mixer, né? Então eu vou voltar para o brush, clique segura, aperto o brush, e aí eu vou tirar das áreas que não me interessam, que são aqui dos olhos, que não me interessam. Então
Então nada me interessa aqui, também não me interessa aqui da sobrancelha, também não me interessa aqui nessa outra parte do olho, nada na boca, nada aqui nos dentes, nada dessas partes que deveriam realmente estar focadas ou que não fazem sentido receber esse tipo de tratamento. Então eu tenho lá em cima no boné, então eu vou retirar lá do boné, eu também não quero nada disso lá no boné que está lá em cima, que ele tem uma textura, tá vendo? Nada disso aqui dos lados, dos cabelos, né, tá vendo? Ele tem um desfoque, mas o desfoque não era tão grande assim, então eu não quero nada disso aqui, não me interessa nada nessa parte da imagem. E também na roupa ali do lado, mesmo que pareça que não faz diferença, é melhor você retirar também aqui dos lados. Então, só ir tirando das partes que você não quer aplicado o Surface Blur. E pronto, já está ok aqui a suavização da pele feito pelo Surface Blur. E aí você pode decidir como você quer fazer a suavização da pele do jeito que você quiser. Então, são 3 diferentes maneiras de você fazer o processo de suavização. Você decide aquela que mais te convém, aquela que mais você gosta do resultado, ou que produz o resultado mais rápido e com melhor qualidade. Tá? Então vou de novo mostrar a diferença das 3 aqui só para a gente ver. Então essa aqui, bom, feita pelo Mixer, feita pelo Surface Blur e feita pelo High Pass invertido. Então vamos ver de novo, tá? Então, feita pelo High Pass invertido, feita pelo Mixer e a última feita pelo Surface Blur. Vocês reparem que eu prefiro muito mais, tá feita a suavização aqui, é claro, mas eu prefiro, e aqui sem suavização nenhuma, né? Tá vendo que tá sem suavização nenhuma. Então tá aqui a suavização pelo Surface Blur, suavização pelo Mixer e a suavização pelo High Pass invertido. Eu prefiro muito mais usar a separação de frequência e fazer pelo Mixer, e é essa que eu vou utilizar para os nossos próximos passos. Então tá bom, pessoal, por hoje era isso. Nas próximas a gente vai ver essa finalização da imagem, né? A gente vai ver aqui o retoque dos olhos. Então a gente vai fazer os olhos, ainda não foram feitos os olhos da modelo, e depois, por último, na modelo, então aqui tem um retoque dos olhos, né? Só para a gente finalizar, olhar o que eu estou fazendo aqui, tem o retoque dos olhos. Depois, por último, o efeito 3D para a gente finalizar o nosso retrato publicitário. Tá legal, pessoal? Então, valeu. Por hoje foi isso. Abraço. Até a próxima.